Acompanhando esse jogo entre Flamengo e Internacional pela Libertadores, eu me faço a seguinte pergunta e eu acredito que vocês que também estão agora aqui me ouvindo, se questionem. Como que os times conseguem variar tanto, mudar tanto, oscilar absurdamente de um tempo para outro? Flamengo joga de forma avassaladora no primeiro tempo. O Internacional simplesmente não viu a cor da bola, como se fala na gíria, né, do futebol. Flamengo dominou, conseguiu fazer 1-0 e quem estava assistindo o jogo pensava assim, olha, vai já fazer 2-0, porque com toda essa intensidade, com todo esse volume de jogo, com todo esse domínio, o Inter, se não acordar, é provável que saia daqui do Maracanã com uma goleada. Pois bem, vem para o segundo tempo e a gente parece que está assistindo outro jogo, completamente diferente. Aquele que passou todo o primeiro tempo dominando o jogo, não é? Através de uma intensidade, através de uma troca de passe incessante, né? De propor o jogo, de estar sufocando, empurrando o adversário para o seu campo de defesa, simplesmente resolveu não jogar, pelo menos até ali os 20 primeiros minutos do segundo tempo. Porque o Inter volta com uma outra postura, volta ocupando o meio de campo, volta mais disposto, propondo o jogo. É tanto que o Flamengo ficou encurralado. O Flamengo ficou simplesmente sem saída. Não teve uma jogada de perigo nesses primeiros 20 minutos. Eu diria para vocês que a principal jogada de perigo do Flamengo, quem acompanhou o jogo pode aqui confirmar ou não, foi aquele lance que a bola sobra para o Luiz Araújo e ele bate na bola, mas ele bate de forma resvalada, ele não bate de forma segura. E a bola foi muito mais em cima do Rocher, né, do que propriamente ali nos cantos, né, buscando sair do goleiro. E esse foi, ou essa tenha sido a principal jogada de perigo do Flamengo no segundo tempo. Entendeu? Impressionante. Porque as substituições feitas, eu digo as duas primeiras, né? Tanto o Cebolinha como o Carrascal não surtiram efeito algum. Não surtiram efeito algum. Tá? Porque continuou mais do mesmo. Tá? Continuou mais do mesmo. Tá? Então, assim, esse questionamento sobre por que aí falando especificamente do Flamengo, por que o Flamengo consegue jogar um primeiro tempo muito intenso, muito dominante, mas quando volta para o segundo tempo, ele não volta com esse mesmo ímpeto. É cansaço? A gente viu a cara do Luiz Araújo já ali no final do jogo, num escanteio batido pelo Inter, extenuado. O cara, tipo assim, vai acabar que horas mesmo? Isso não acaba, não? Então a gente fica se perguntando. Aí, de novo, lógico, eu não quero aqui justificar essa questão com um calendário maluco do futebol brasileiro. Cara, mas se tem um time no Brasil que tem, ou que pode se dar o luxo de revezar os seus jogadores para manter talvez o mesmo padrão, por mais que a gente saiba que o padrão caia, né? Porque eu tenho, tu não quer considerar a reserva, mas vamos colocar vários times principais então. Mas dos times principais eu tenho sempre um que é a minha referência. Então quando tu substitui, quando tu troca, naturalmente isso vai cair de alguma forma. Mas se tem um time no Brasil
que tem elenco, que tem jogador para substituir, para continuar mantendo o mesmo ritmo, esse time é o Flamengo, cara. Esse time é o Flamengo. Mas a gente percebe que claramente, por algum motivo, não é? O time não consegue, pelo menos nessas últimas partidas aí, nesse último mês, nesses últimos 2 meses, depois da volta, sei lá, da Copa, do Mundial de Clubes, o time não consegue manter a mesma intensidade do início do jogo, dos primeiros 45 minutos. A gente sabe que é difícil fazer isso durante os 90 minutos. A gente sabe que é difícil. Só que o que está se questionando aqui, o que a gente se questiona é por que é tão abrupta, é tão discrepante a queda. Então eu estou aqui e de repente no segundo tempo eu venho para cá. A ponto do adversário, mesmo jogando no Maracanã, ele se sentir à vontade para começar a criar, pressionar. Porque, sinceramente, eu vi, apesar do Inter ter tomado de conta ali do jogo, mas eu vi ali, de alguma forma, o Inter empatar esse jogo. Apesar que chegou um determinado momento do jogo que ficou muito de intermediária a intermediária. Os primeiros 20 minutos o Inter domina, de fato, o Inter toma conta, e aí que eu pensei que o Inter fosse empatar o jogo, entendeu? Mas aí, talvez com as segundas substituições, né? Com a entrada do Everton Araújo, que não é tão bom no passe, mas é bom na marcação, deu uma fortalecida ali no meio. Aí o jogo talvez tenha ganho ali um pé de igualdade. Por isso que tenha ficado muito de intermediária a intermediária. Aí ficou até feio para acompanhar o jogo, não é? Porque o jogo ficou, sinceramente, sem grandes emoções. Né? Pelo menos assim eu vi a partir do momento que o jogo apresentou esse cenário, melhor dizendo. Mas é isso. Então eu acho que para o Flamengo fica esse questionamento. Por que eu caio tanto de rendimento no segundo tempo? E para o Inter fica essa questão também de por que o time que jogou tão bem, ou jogou bem no segundo tempo, não conseguiu jogar da mesma forma no primeiro. Então os dois técnicos, eles estão aí para dar as respostas, para pontuar isso. Né? Os dois técnicos, querendo ou não, são o tempo todo questionados, tá? E vai ter muita dor de cabeça para essas próximas 2 partidas. Competições diferentes, próximo final de semana, domingo, não é isso? Então o Inter vai jogar com o Flamengo no Beira-Rio pelo Brasileirão, e na outra quarta se decide essa classificação ou eliminação entre Internacional e Flamengo pela Libertadores. Mas fica esse alerta, tá? Fica esse alerta porque é um negócio que deixa torcedor chateado, muito, que já está, né, de ambos os lados, talvez com um peso maior pro lado do Flamengo, por ser a maior torcida, por ser mais badalado, não sei o que, aquela coisa toda, mas fica todo mundo sim se questionando, se argumentando como pode isso acontecer dentro de uma mesma partida. Valeu, pessoal, abraço!